Meus queridos irmãos, paz seja com todos, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 26. Nós estaremos fazendo a leitura a partir do versículo de número 6. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, a partir do versículo de número 6. Diz assim o texto sagrado: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido. O próprio Jesus, nós percebemos no final da leitura deste texto, que ele fez questão que essa história fosse contada, recontada. E quando nós analisamos esta história, escrita por Mateus, também escrita por Marcos, e também escrita pelo evangelista João, nós aprendemos algumas lições, algumas verdades para aplicarmos na nossa vida. A Bíblia diz que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, e ela é apta para corrigir, para ensinar, para nos edificarmos, a ponto de nós crescermos e chegarmos à estatura de varão perfeito diante de Deus. Quando nós analisamos essa história, a gente vai perceber que está chegando os últimos acontecimentos no ministério de Jesus antes do Calvário. A gente percebe pelos evangelhos que a todo momento Jesus, ele deixou a sua missão explícita para todos os seus discípulos e para aqueles que estavam à sua volta. Ele terminava os seus sermões, as suas parábolas, os seus milagres, e dizia que o Filho do Homem havia vindo à terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Em momento algum, Jesus nunca escondeu que o seu propósito principal aqui na terra era pagar o preço de redenção da nossa alma,
era se entregar como o Cordeiro de Deus na cruz, que tiraria o pecado do mundo e nos reconciliar com Deus para a glória do seu próprio nome. Aqui nesse texto a gente vai perceber que Jesus está com seus discípulos em Jerusalém, e a cidade de Jerusalém naqueles dias estava bem movimentada. O texto diz que era o período que estava antecedendo os dias da Páscoa. Havia uma trama dentro do sacerdócio judaico para prenderem Jesus e para o matarem em Jerusalém. A Bíblia diz então que os sacerdotes ali estavam querendo pegá-lo, estavam querendo matá-lo. Jesus, sabendo disso e sabendo que isso poderia atrapalhar o projeto, o plano de Deus Pai. Por quê? Porque Jesus, ele veio como o Cordeiro Pascual, aquele que daria a sua vida para resgatar-nos, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado, do subjugo deste mundo que é governado por Satanás e por seus demônios. E Jesus sabia que o plano de Deus era para que ele se entregasse na Páscoa, se entregasse na sexta-feira e ressuscitasse no domingo pela manhã. Esses sacerdotes então, querendo prender Jesus, com a onisciência divina, a Bíblia diz que ele sai de Jerusalém e Jesus vai para uma aldeia próxima a Jerusalém, por nome de Betânia. E é interessante que havia um costume na época de que todo judeu que estava até num raio de 25 quilômetros de Jerusalém, eles eram obrigados a voltar para Jerusalém, para a cidade santa, no dia da Páscoa, para celebrar aquela festa que é talvez, sem dúvida, a festa mais celebrada dentro do calendário judaico. Então você vai perceber, a cidade está cheia, está movimentada, as pessoas estão afluindo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. E a gente sabe o que é a Páscoa. A Páscoa, ela foi instaurada lá no livro do Êxodo, capítulo de número 12, aonde Deus manda Moisés matar o cordeiro e aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque naquela noite Deus iria libertar o seu povo das mãos de Faraó. Deus iria libertar o seu povo do cativeiro egípcio, e a casa que não tivesse a marca do sangue, quando o anjo da morte passasse, essa casa teria a morte do seu primogênito. Então, a partir daquele momento, daquela simbologia, daquela aspersão daquele sangue, foi-se então intitulada a Páscoa. A Páscoa judaica, a Páscoa dos judeus, que se comemora o quê? A liberdade, a libertação do Egito. O povo, a descendência de Abraão, fora cativa, fora escravo, mas Deus com mão forte libertou o seu povo. Mas Deus com mão forte tirou Israel das mãos do Egito e conduziu o seu povo até a Canaã, até a terra da promessa. Então, quando nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de festa. Quando nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de liberdade, de libertação, de ser livre, de poder ir e vir. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí agora as pessoas estão vindo para Jerusalém. Jerusalém é a cidade do rei. Jerusalém é o lugar de paz, é o lugar da promessa, é o lugar de adoração. Então
enquanto a multidão está fluindo para Jerusalém, Jesus está saindo de cena. Enquanto as pessoas estão vindo para encher a cidade de Jerusalém, para dizendo que vão celebrar o Cordeiro Pascual, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está se retirando do meio deles, e não tem ninguém sensível o suficiente para pensar assim: olha, nós estamos falando de liberdade, porque Páscoa é liberdade, mas a presença do libertador não está entre nós. Não tem ninguém naquela multidão sensível o suficiente para dizer: nós estamos falando de uma nova vida, sendo que aquele que escreve uma nova história não está no meio de nós. Eles estão chegando e Jesus está saindo. A gente precisa ter sensibilidade para perceber quais são os lugares que realmente Jesus está. A gente precisa ter sensibilidade espiritual para entender que nem todos os lugares que nós vamos, Jesus tem estado por lá. Sabe o que Jesus disse para uma igreja? Jesus disse assim: olha, eis que estou à porta e bato. Às vezes a gente prega isso para não crente, para gente ímpio, mas a mensagem de Jesus ali é uma igreja, é um grupo de pessoas. Ele está dizendo: olha, vocês estão falando de mim, mas eu não estou no meio de vós. Vocês estão cantando no meu nome, mas eu não estou no meio de vós. Vocês estão falando no meu nome, mas eu não estou no meio de vós. Irmãos, uma das coisas mais tristes na vida de alguém é quando alguém acha que tem a presença de Deus, mas já perdeu há muito tempo. É quando alguém acha que tem a presença do Espírito e o Espírito já se foi. Lembra de Sansão? Ele conta o segredo para Dalila. Dalila manda cortar-lhe os cabelos, e ele dormindo no colo de Dalila, e Dalila grita: Sansão, os filisteus vão vindo. Aí o texto diz assim: olha, e levantou-se Sansão, mas não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Um dos versículos mais tristes da Bíblia é esse. Ele já não sabia mais que o Espírito Santo tinha ido embora, porque ele perdeu a sensibilidade espiritual. Oh, eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração: não perca a sensibilidade do Espírito Santo. Que perca tudo, mas que você não perca a sensibilidade. Oh, glória ao nome. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui, levante a mão. Levante a mão, porque Deus está dizendo: não perca a sensibilidade do meu espírito, porque eu ainda falo. Não perca a sensibilidade do meu espírito, porque eu ainda renovo. Não perca a sensibilidade do meu espírito, porque eu ainda estou com a minha igreja. Não perca a sensibilidade, porque a minha presença é real. Jesus foi embora e ninguém sentiu falta. Em Jerusalém eles querem matá-lo. Aí ele vai para Betânia. É interessante isso aqui, porque Jerusalém é a cidade de paz. O significado da palavra Jerusalém é um lugar de paz, é o lugar da promessa, é o lugar onde estaria o santuário de Deus. O templo está em Jerusalém. Jerusalém é o centro da adoração. Só que em Jerusalém eles querem matá-lo, e conseguindo isso, eles estão interrompendo o plano, o projeto de Deus, que era que ele morresse na sexta-feira. Isso aqui está acontecendo 6 dias antes. Deus, pela sua onisciência, o conduz
Jesus e os discípulos à cidade de Betânia. E se você pesquisar, um dos significados do nome Betânia significa casa de aflição. E humanamente falando, ninguém sai do lugar da paz para ir para o lugar da aflição. Ninguém. Nós não nos damos bem com o sofrimento. E nenhum de nós aqui teríamos a capacidade de sair. Não, vou sair do lugar de paz e eu vou para o lugar da aflição. Não, ninguém vai tomar essa decisão. Muito pelo contrário, se dependesse de nós ficávamos apenas em paz, na bênção. Isso é bom demais. É cômodo. É uma situação extremamente confortável. Mas por que ele sai? Ele sai para ele não morrer e o plano de Deus ser interrompido. A gente precisa entender isso aqui. Tem hora que Deus tira a gente de uma situação confortável e nos coloca num lugar estreito, simplesmente para nos conservar em vida e nos manter dentro do projeto dele. Vou repetir para você entender. Tem hora que a gente está muito bem em Jerusalém, está nadando de braçada, todas as portas estão abertas. Aí Jesus olha assim: rapaz, se tu ficar aí você vai morrer. Se tu ficar aí vão te tirar do meu plano, vão frustrar os meus projetos na tua vida. De repente Deus vai, muda a rota toda, muda o GPS todo, te leva para uma direção contrária, te leva às vezes a chorar, a gemer, a passar dias difíceis. Mas Deus está dizendo: é desse jeito que você vai crescer, é desse jeito que eu vou te moldar, é desse jeito que você vai viver os meus planos. Eu quero que você entenda nessa noite: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus mais altos, maiores do que os nossos. Eu quero que você entenda nessa noite, no nome de Jesus, que tem porta que Deus fecha, e que é Deus dizendo: estou fechando para você não morrer, estou fechando para você não desviar, estou fechando para tua casa não cair. A gente questiona Deus, mas era tudo que eu sonhei. Deus está dizendo assim: estou fechando para você não morrer. Deus está dizendo para alguém aqui: deu errado, que é para você ficar crente na minha presença. Se Deus fizesse tudo aquilo que a gente queria, irmão, a gente já tinha perecido há muito tempo. Porque a Bíblia fala que nós não sabemos pedir como convém, mas é por isso que o Espírito intercede por nós. A gente pede: Jesus, me dá isso. O Espírito vai: não, pai, ele não quer isso. Na verdade ele quer outra coisa, porque se o Senhor der isso, vai acontecer isso com ele, e ele não vai se dar bem. E Deus sabe. Quer ver um exemplo? Moisés nasce lá no Egito. Moisés era formoso. A Bíblia diz que Moisés era bonito, formoso à vista, a criança. Sabe o que Joquebede fez? Joquebede escondeu Moisés. Por quê? Porque havia um decreto naquela época que é para matar toda criança do sexo masculino. Então o menino era bonito, mas estava escondido. O que tem de gente com talento bonito, mas está escondido. O que tem de gente aqui nessa noite com ministério bonito, mas está escondido. O que tem de gente aqui com a chamada linda, com um projeto de Deus lindo na vida, mas está escondido. Mas Deus está dizendo: estou escondendo é para não morrer, estou escondendo é para Faraó não te matar. Fica tranquilo, no tempo, na hora do céu, Deus vai trazer à existência o que não existe. Então enquanto não chega o teu tempo, enquanto não chega a tua hora, fica quieto no esconderijo do Altíssimo.
Ele está lá, ele sai para não morrer. Só que quando ele chega lá, tem um evento, tem um jantar. Na verdade é mais um culto de ação de graças do que um jantar. E lá tem alguém que ele conhece, e que a Bíblia os chamam de amigos de Jesus. Lá estava Marta, Maria e a Lázaro, a quem Jesus amava. Olha que lindo, irmão. Ele sai de Jerusalém, onde querem matá-lo. Ele vai para Betânia. Mas lá em Betânia, primeiro, tem uma casa esperando por ele. Nessa casa tem uma mesa. Essa mesa, o banquete está lá preparado, ela está forrada. Em volta dessa mesa tem amigos que o amavam de verdade. Ou é isso que Deus faz quando nós vivemos os planos dele, quando nós o permitimos ele nos direcionar. Ele saiu do lugar da paz, foi para a casa da aflição, mas ele estava debaixo do cuidado de Deus. Deus já havia preparado uma mesa, Deus já havia preparado amigos de verdade. Oh glória! Deus está dizendo: aonde eu te conduzi, não se preocupe, eu vou colocar amigos mais chegados do que irmãos. Deus é Deus que levanta amigos em dias de aflição. E o céu está dizendo: eu vou levantar alguém para orar contigo. Eu vou levantar alguém para chorar ao teu lado. Oh glória, eu vou levantar alguém que, se preciso for cortar a madrugada, cortar a semana de jejum, eu vou levantar alguém. Aí você vai perceber, ele está lá em Betânia. E em Betânia, o texto diz que ele está na casa de Simão, o leproso. Que coisa linda. Esse homem carrega esse título de leproso, mas logicamente ele não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, ninguém poderia estar ali, muito menos ele. A gente sabe que a lei é rígida quanto a isso. O leproso, ele tinha que morar fora da cidade, numa aldeia nomeada por leprosário, porque a lepra é uma doença contagiosa. E a lei diz que quando o sacerdote iria examinar a casa que o leproso estava, se ele encontrasse ali algum foco de contaminação, aquela casa era derrubada e os seus destroços eram lançados fora da cidade, para que ninguém se contamine. Agora Simão está com a sua pele restaurada, e a sua casa que fora derrubada agora está de pé, e ela está recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o Rei da Glória, do que o leão da tribo de Judá, do que a raiz de Davi, a geração de Jessé. Sabe por que a saúde dele foi restaurada? Porque ainda havia um evento na agenda de Deus para acontecer dentro daquela casa. Havia uma obra de Deus que precisa ser feita. Sabe por que você está aqui hoje? Com a casa, com a vida restaurada, depois de tudo que você passou? É porque existe uma obra de Deus marcada na tua história. Eu não acredito em sorte, eu não acredito em coincidência. Eu acredito que Deus é aquele que opera o querer e o efetuar. Ou você só está aqui porque Deus quer que você esteja.
você só está aqui porque existe um plano de Deus na tua casa, na tua família, na tua história. Já derrubaram a tua casa, já te expulsaram de Jerusalém, mas a palavra de Deus ainda está de pé, e Deus há de cumprir tudo que Ele falou. Olha para cá. Aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Oh, receba essa palavra. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando na nossa vida. A caminhada espiritual é uma obra ainda inacabada. Diz a Bíblia que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, que é Jesus, aquilo que é em parte será aniquilado. Então, irmão, Jesus não trabalha com obras prontas, não. Aqui nós estamos aqui para ser moldados, trabalhados, construídos para a glória de Deus Pai. O diabo diz para ele: nunca mais vai cantar. Deus está dizendo: eu ainda estou trabalhando. O diabo está dizendo: nunca mais vai tocar na ceia, nunca mais vai subir nesse altar. Mas o céu está dizendo: eu ainda estou trabalhando, eu ainda não acabei. Oh meu Deus, lá está Jesus nesse jantar. Simão, Marta, Lázaro. O texto diz que ele está assentado à mesa. Oh, irmão, isso é interessante, porque a mesa da Palestina antigamente não é igual a nossa mesa hoje, que é alta, que a gente se assenta na cadeira. Na verdade, quando fala de mesa aqui, esta mesa estava aproximadamente uns 80 centímetros do chão, uma prancha larga de madeira. O texto diz que ele está assentado à mesa. Os pés estavam reclinados para trás. Com um cotovelo ele apoiava o seu corpo na mesa, e com o outro braço ele gesticulava, ou ele pegava algum alimento, um pão, um copo com algum líquido, alguma coisa dessa natureza. Então o texto diz que ele está assentado à mesa, reclinado, inclinado na madeira, com os pés para trás. Aí o texto diz que uma mulher, essa mulher não é identificada em Mateus. Essa mulher, ela é identificada em João, no capítulo 12, que é a mesma história. Essa mulher é Maria. E Maria está vindo com um unguento, um nardo de perfume, um vaso de alabastro. E quando Maria chega, olha a sabedoria de Jesus. Jesus não está em pé, porque se Jesus estivesse em pé, ela nunca teria condições de quebrar o vaso e derramá-lo sobre a cabeça. Porque assim como hoje na Palestina também, na grande maioria os homens eram mais altos em estatura do que as mulheres. E o que Jesus faz então? Para ela ter acesso a Ele e poder prestar a sua adoração antes da morte, Jesus se inclina na madeira para que Maria pudesse chegar e entregar a Ele a sua adoração. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Sabe por que hoje todos nós aqui, todo ser que respira, pode se apresentar a Ele com a nossa adoração, sem mediador, sem intermediário? Sabe por quê?
Porque Jesus um dia se inclinou na madeira do Calvário. Sabe por que hoje você pode levantar a tua mão santa, sem ira e sem contenda, e entrar na presença de Deus com ousadia e com confiança? É porque um dia Ele morreu de braços abertos no Calvário. Oh glória! Havia uma história no Antigo Testamento que o sacerdote podia entrar na presença de Deus, o sumo sacerdote, apenas uma vez no ano, apresentando-se sacrifício para si, para o povo, e o povo não conhecia a glória, o povo não via a presença, o povo não via a Shekinah. Sabe o que Jesus fez? Ele veio para abrir o novo e vivo caminho pela sua carne, pelo seu sangue. E hoje a gente não precisa nem da Maria, nem do Paulo, nem do Aleph, nem de ninguém para chegar na presença de Deus. Ele disse assim: aonde estiver 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. Só você que sente, só você que sente que Ele está aqui, feche os seus olhos nessa noite, ó glória. Só você que sente que Ele está aqui nessa noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: o trono de Deus está aberto e nós podemos entrar pela porta. Você pode entrar. Ele nos abriu o caminho, Ele nos consagrou o caminho, Ele nos leva até a presença de Deus. Ele abre. Maria, como Maria era uma mulher virtuosa, na verdade ela tem algumas características que são peculiares. Ela está com esse vaso de alabastro. Essa não é a primeira oportunidade que Maria é mencionada na Escritura. A gente sabe que um dia Jesus passou lá em Betânia também. Antes disso, Jesus havia passado lá, porque eles eram amigos. E Marta estava lá, igual a gente, né? Na correria, ansiosa, fadigada com muitas coisas. E Maria está lá aos pés de Jesus. Marta está lá na correria, e Maria para tudo o que estava fazendo e se assenta aos pés de Jesus para aprender dele. Oi, irmão, coisa boa é aprender de Jesus. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O proverbista no capítulo 8 diz que na eternidade a sabedoria se assentava na sala de aula para aprender de Jesus. Oh glória! Por que aprender dele? Porque um dia ele pregou um sermão duro e todo mundo foi embora, e o Pedro ficou incomodado. E Jesus falou: Pedro, você tem liberdade, se você quiser ir, pode ir também. Aí Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Só Ele tem palavras de vida eterna. Outro fato: Lázaro havia morrido há 4 dias. Vai lá Maria e Marta. Jesus chega, Marta dando a reclamar: ah, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dando a reclamar. E Maria está ali chorando aos pés do Salvador, porque ela sabe que o melhor lugar para chorar é aos pés de Jesus.
Oh glória, porque nos pés de Jesus o choro pode durar uma noite, mas a certeza que a alegria nos alcança pela manhã. Oh irmão, o melhor lugar para nós escancararmos a nossa alma é aos pés daquele que pode nos consolar. Tem um monte de gente desequilibrada, imatura, que vai para as redes sociais desabafar, chorar, passar vergonha, mas a gente sabe que nós temos um refúgio, que nós temos um socorro, que nós temos um consolador, que do grego é Paracletos, que significa aquele que está do lado, aquele que não larga. Sabe por que a gente não vai para as redes sociais brigar, desabafar? Porque a gente tem um consolador que está do nosso lado. O mundo pode cair, mas Ele está do nosso lado. A porta pode fechar, mas Ele está do nosso lado. Os reinos podem se mover, mas Ele está do nosso lado. Deus está dizendo: não há nada que aconteça nessa esfera que mude quem eu sou para a minha igreja. Oh, que coisa linda! Deus está dizendo: não há nada que aconteça nessa esfera terrena que mude quem Ele é, quem Ele é. Ele é Deus conosco. Ele é aquele que passeia com crente no meio do vale. Ele é aquele que anda com crente na cova dos leões. Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é aquele que numa só noite Ele matou 185 mil com um anjo. Não há nada que mude quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. Maria está lá. E o que Maria tem? Um vaso de alabastro, que é um vaso de mármore. Pode ser barro, ou pode ser gesso. É interessante a gente entender que é um material frágil, pequeno. Os estudiosos dizem, os cabeças pensantes dizem que são apenas 14 centímetros. Ele é um pouco, ele vai afunilando até a ponta. A base dele é redondinha, ele é pequeno. Geralmente as mulheres usavam no pescoço. Maria está ali com este vaso cheio de perfume, de unguento, e os discípulos vão dizer que era um perfume caro, porque quando ela quebra o vaso e derrama o perfume em Jesus, Judas, que era tesoureiro, não pelo cuidado que ele tinha aos pobres, mas porque era ladrão, ele disse assim: mas podia ter vendido e dar aos pobres, porque valia 300 denários. Então imagina, o trabalhador comum ganhava a diária de 1 denário, trabalhava um dia inteiro para ganhar 1 denário. Então imagina quanto tempo esta mulher não demorou para juntar o salário anual de um trabalhador. Imagina você guardar o seu salário do ano todo e comprar um perfume. Basicamente foi isso que Maria fez. Está lá o perfume, 300 denários. Ia funilando até o gargalo. Chegava no gargalo, ele era selado. Isso é interessante, porque Maria era uma pessoa comum. Maria era comum. Então, imagina Maria transitando por Betânia com aquele perfume, com aquele vaso de alabastro, ou de barro, ou de gesso, ou de mármore que seja, mas pequeno, frágil. Ela como uma mulher comum,
As pessoas olhavam para o vaso e nem imaginavam o preço daquilo que estava ali dentro. Só descobriram um dia que Jesus falou que aquele perfume valia 300 denários. O vaso é pequeno, é frágil, mas ele carrega algo precioso dentro dele. Vou repetir para você entender. O vaso é pequeno, é frágil, quebra à toa. E quando quebra a gente chora mesmo. Ai, dói tudo mesmo. Ai, geme. Mas tem algo caríssimo. Aí alguém olha e fala assim: não presta, não vale nada. É um crente. Mas não sabe que a gente carrega o tesouro. A gente carrega aquilo que o dinheiro não compra. A gente carrega aquilo que é mais precioso que a prata e que o ouro. Às vezes alguém vê a gente andando pela rua e acha que está perdendo tempo indo para a igreja. De vez de aproveitar o mundo, irmão, aproveitar o mundo de droga, de prostituição, de moralidade, de promiscuidade, o mundo desprovido de Deus. Aqui a gente gasta a vida na presença do Espírito Santo de Deus. Aí alguém diz: mas ele é crente. Aí às vezes menospreza a gente na empresa, na escola, no meio que a gente vive, mas não sabe que aqui dentro, que aí dentro de vocês tem uma riqueza. Irmãos, humanamente falando, Deus podia escolher inúmeros lugares mais atraentes, mais belos, mais confortáveis para habitar do que a gente. Tantos lugares belos neste mundo, tantas catedrais belas por aí. E sabe aonde Ele resolveu morar? Dentro de nós. Paulo fala assim: vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós carregamos a presença do Espírito. Tem dia que a gente está moído, vai chegando no final do mês, não tem um tostão furado no bolso, mas a gente está lá carregando a presença do Espírito de Deus. Oh glória, nós somos ricos daquilo que o dinheiro não compra. Oh glória, um dia alguém viu Pedro curando, expulsando o demônio e falou: Pedro, eu vou pagar tanto para receber isso. Aí Pedro falou: não, meu filho, o dom do Espírito a gente não paga. Aqui é dado de graça recebe, de graça dá. Imagina lá o vaso. Maria chega e ela está lá carregando o seu vasinho para entregar até Jesus. Percebe? O vaso estava cheio. Perfume é essência. E essa essência, para não ser perdida, ela era selada. O vaso era selado no seu bico. Imagina ela trabalhando, fazendo os seus afazeres da época. Se o vaso não fosse ali selado, a essência ia o quê? Se perder. Poderia até mesmo misturar com outros componentes químicos do ar, que seja. Mas a ideia é: o selo está ali para não perder a essência. Essa é a ideia. Sabe o que é que conserva a essência na gente? É o selo. Não tem aquele que diz: todo dia o pecado vem. Sabe o que é que não deixa o pecado entrar? É o selo. Sabe aquele dia que a gente está ruim? Porque eu sei que não sou só eu que fico ruim, eu sei que vocês também. Tem dia que vocês estão ruins. Sabe o que é que não deixa a gente pisar na bola? É o selo do Espírito Santo.
Quando o diabo vem com as suas bandejas e a gente renuncia para agradar a Deus, sabe o que não deixa a gente pecar? É o selo do Espírito Santo de Deus. E tem hora que dentro do vaso a gente até balança, chega na porta para sair, e lá está o selo. Meia volta, daqui você não sai, daqui ninguém te tira, porque foste comprado por bom preço. Levante a tua mão para o alto no nome de Jesus. Paulo disse que nós estávamos selados para o dia da redenção. Deus selou a nossa vida, Deus selou a nossa casa, a nossa história foi selada. Oh Deus, oh glória ao nome de Jesus de Nazaré. Paulo diz: em tudo somos atribulados, mas não desamparados. Em tudo somos perseguidos, mas não abatidos, porque nós fomos selados para o dia da redenção. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e o diabo, nosso adversário, anda bramando como um leão ao nosso redor. Mas tem uma coisa: aquele que é de Deus, o maligno não toca, porque foi selado pelo Espírito. Vaso selado. Só que Maria tem que quebrar o vaso para derramar o perfume. E eu gosto do texto de João 12, que vai dizer: quando ela derrama o perfume, toda a casa se enche daquela essência, daquele aroma. Eu acho isso aqui tão lindo. Por quê? Só se descobre o que está dentro depois que se quebra. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Existem virtudes em nós que só são descobertas quando somos desafiados. O perfume aqui só foi descoberto, o cheiro da essência, depois que ele foi quebrado. É por isso que às vezes Deus nos permite sermos quebrados, para Ele revelar a essência que está em nós. É verdade. Tem hora que Deus vai quebrar o nosso gargalo, para Ele descobrir o cheiro dessa essência. Oh glória. Eu sei que tem gente que tem passado por isso. Aí o salmista diz: foi-me bom, Senhor, ter afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. O Jó, antes da aflição, ele disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Agora não, agora depois de tudo isso, os meus olhos te veem. Ah, Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou te quebrando, para me revelar a grandeza do que eu tenho na tua história. Irmão, ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece sorrindo. Já dizia o poeta: os mais belos hinos e poesias, eles nascem nas noites escuras. Oh, mas Deus está dizendo: eu estou quebrando para revelar o que está dentro de ti. Oh, irmão, só descobriram a essência depois que... E eu estou pregando aqui para gente que tem sido quebrada, para gente que chegou aqui com um gargalo quebrado, mas Deus está dizendo: eu estou permitindo tudo isso, eu estou permitindo isso acontecer, para me revelar o que eu tenho na tua história. O Senhor está dizendo: as lutas e as aflições são as ferramentas que Ele tem usado para moldar a tua vida, para moldar a tua história, para moldar o teu caráter. Deus, Ele usa o fogo das provações para nos forjar,
para nos preparar para o seu plano. Gideão estava lá, buzina, cântaro e tocha. Só vira a tocha depois que quebrou o cântaro. Às vezes a gente tem um fogo aqui dentro. Eu quero ser pregador, quero ser isso, quero fazer aquilo. Tem lá um fogo ardendo lá. Fogo ardendo. Para trabalhar na obra. Só que se a gente não permitir Deus quebrar o vaso, esse fogo nunca vai aparecer. Eu não sei o vaso que precisa ser quebrado na sua vida, mas deixa o Senhor quebrar este vaso. E deixa Ele revelar o que Ele tem para fazer na tua história, que é lindo, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, está doendo, mas eu estou trabalhando. Está doendo, mas eu vou encher a casa de perfume quando ele se quebrar. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus foi para o Getsemane. Getsemane é o lugar da prensa de azeite. E depois que Jesus saiu de lá, Ele morreu e nos derramou o Espírito Santo. Irmão, o azeite é extraído por meio da pressão. Ele é pressionado, ele é esmagado, até gerar aquele óleo, aquele caldo, para ser usado tanto na culinária quanto na higiene. Irmãos, no processo com Deus é assim. Tem hora que Deus nos pisa, nos amassa, para nos colocar na sua vontade. Quer ver um exemplo? Elias, o tisbita de Gileade. Deus leva Elias para Querite. Sabe o que é Querite? Lugar de cortar, de colocar do tamanho certo. Ele entra em Querite como homem de Tisbe. Ele sai de Querite como homem de Deus. O que Deus fez com ele lá em Querite? Deus levou ele para dependência. Corvo vai trazer pão e carne para você. Fica tranquilo, eu vou cuidar. Você vai ser dependente de mim. Deus colocou ele do tamanho certo. Você já mudou, você já teve um móvel planejado na sua casa e mudou. Aí chegou lá, rapaz, o guarda-roupa não vai caber nessa parede não. Vou ter que chamar o rapaz do planejado aqui para ele adaptar para mim. Ele vai lá, corta, faz isso, aquilo outro, diminui na porta, diminui em cima, vai, ajeita e coube. É assim que Deus faz. Deus tem um projeto lá para a gente. Aí Deus olha assim, rapaz, o Aleph está grande demais para esse negócio. Deixa eu cortar umas arestas aqui. Deixa eu ajustar algumas coisas aqui. Aí quando Deus vê que a gente está do tamanho certo, Deus vai assim, então recebe. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Se você está vivendo esse processo do céu, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque Deus está cuidando de tudo. Mas eu estou sendo quebrado. Fica tranquilo. Daqui a pouco Deus vai revelar uma essência. Mas está doendo. Daqui a pouco Deus vai revelar uma chama que está acesa aí. Que todos aqueles que irão olhar para a tua vida e vão dizer, verdadeiramente é Deus na vida dela. Verdadeiramente é Deus na história dela. De fato ela serve ao Deus de Israel. Aí Jesus falou assim, rapaz, não incomoda com essa mulher não. Tudo que ela fez foi feito para a memória sua. Sabe o que Deus está dizendo, irmão? A história dessa mulher ficou gravada, ficou registrada, e nós estamos contando ela aqui. O que Deus está dizendo para nós aqui é, o que eu vou fazer na tua vida vai ficar marcado. O que eu vou fazer na tua história vai ficar marcado. Tem um memorial. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida
vai ser algo inédito na tua casa, vai ser inédito na tua vizinhança. Ou alguém diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Deus está dizendo: eu vou fazer coisas grandes lá. Oh glória, alguém pode olhar para a tua árvore genealógica e dizer assim: não presta, não vale nada, como já disseram muitas vezes para mim. Mas Deus disse assim: eu sou o Deus que faz. Oh glória ao nome de Jesus. Os céus está dizendo: suporta o processo, porque eu vou fazer coisas grandes e vai ficar marcado. Oh, levante a tua mão para o alto, sem ira e sem contenda, e vamos orar. Pai, nessa noite nós somos gratos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia é grande. Nós não somos nada sem ti. Nós estamos aqui para quebrar o nosso vaso, para entregar o que a gente tem de melhor, ó Deus. Senhor, em teu nome nós declaramos a tua santidade. Em teu nome nós levantamos a bandeira ensanguentada do Calvário. Em teu nome nós dizemos que só o Senhor é Deus, e que nós somos povo seu e ovelha do seu pastoreio. Que a tua obra se aperfeiçoe em nós, que a tua palavra seja aplicada pelo Espírito nos nossos corações. Ó Deus, que venhamos a cada dia viver os teus projetos. Que aqui, assim como Simão recebeu o Senhor em casa, Pai, seja também o dono do nosso lar, o dono da nossa casa. Senhor, assim como Simão assentou à mesa contigo, se assente também nas nossas mesas. Nós queremos desfrutar contigo de comunhão, de intimidade, de graça. Pai, não nos deixe perder a sensibilidade, Espírito Santo. Não nos deixe perder esse calor que é a tua presença. Pai, não nos deixe, Senhor, pelos afazeres da vida, que são muitos, pelas correrias do dia a dia, que são muitas, mas não nos deixe deixar o Senhor de lado. Que o Senhor seja sempre prioridade. Que assim como Maria, Jesus, a gente venha entregar o nosso melhor ao Senhor, porque tudo é teu, ó Pai. Senhor, nós entregamos a nossa vida a ti, os nossos planos, as nossas casas, as nossas finanças, os nossos sonhos, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, glorifica o teu próprio nome nas nossas vidas. É o que nós te pedimos para a glória de Deus Pai. Amém, amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Quebro meu vaso aos teus pés do meu